Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre matemática. Para a gente dar início à nossa aula de hoje, é muito importante nós relembrarmos o que estudamos na aula anterior. Para começarmos, nós vimos o conteúdo envolvendo reta numérica. Na sequência, falamos um pouquinho sobre antecessor e sucessor e finalizamos a nossa aula com números pares e números ímpares. Nesse último item, não houve tempo para a gente conversar sobre números ímpares. Falamos somente sobre números pares. Por isso, hoje nós vamos retomar esse assunto, envolvendo tanto os números pares quanto os números ímpares. E agora, nós precisamos fazer a correção da nossa atividade que ficou como tarefa de casa. A tarefa de casa, que foi colocado para que todos pudessem resolver, envolvia situações do nosso dia a dia, situações cotidianas. Então, qual era a proposta para que vocês pudessem realizar? Apresente 5 situações cotidianas nas quais aparecem números pares. Aqui, gente, é importante mencionar o seguinte: eu coloquei essas 5 situações. Vocês em casa devem ter escritos e relacionados outras situações envolvendo números pares. Talvez haja alguma coincidência que você tenha escrito no seu caderno uma mesma situação que eu coloquei aqui. Mas isso não é importante. O importante é que vocês tenham relacionados, ou seja, que vocês tenham apresentado 5 situações diferentes aonde a gente encontre números pares no nosso dia a dia. Então, a minha primeira situação foi a seguinte: meu irmão tem 4 animais de estimação. Eu terei uma reunião de trabalho daqui a 8 dias. A terceira situação é essa aqui. Tenho uma coleção com 18 CDs do meu cantor preferido. Geralmente uso o tamanho 36 de calça. E a última, farei 28 anos daqui a 4 meses. Ou seja, como a gente já havia conversado, todas essas situações que fazem parte do nosso dia a dia envolvem números pares. Número 4, o número 8, o número 18, o número 36 e a última situação, se nós observarmos, tem uma particularidade. Nessa situação eu tenho a apresentação de 2 números pares, que é 28 e 4 meses. Ou seja, em uma mesma situação eu posso ter 2 números pares ou até mais, como também posso ter somente um número par. Então, com essa conversa, nós finalizamos a correção da nossa tarefa de casa. E hoje nós vamos estudar o que nesse nosso encontro, nesta nossa aula. Então, vamos falar sobre sucessor e antecessor. Relembrarmos, na verdade, né? Porque a gente já conversou um pouquinho sobre sucessor e antecessor na aula passada. E vamos dar continuidade ao conteúdo envolvendo números pares e números ímpares. Muito bem. Para a gente conversar sobre números pares e números ímpares, a primeira situação é, de fato, entender quem são os números pares e quem são os números ímpares. Os números pares são elementos do conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais é o conjunto mais simples que a gente tem no campo da matemática. Esse conjunto ele é composto por números inteiros positivos. Tem um macete, uma regrinha que a gente pode utilizar para identificar quando um número é par ou não, que é: esse número termina, ou esses números terminam com algum dos algarismos: 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, todos os números que são pares, e até o próprio nome já nos dá essa ideia, números pares, é par, os números que eu consigo organizar formando pares, eles acabam com esses algarismos. Ou também eu posso utilizar uma outra estratégia, eu posso trabalhar com a representação. O que é trabalhar com a representação? Por exemplo, vou pensar no número 6. Posso representar 6 balões. Fiz o desenho desses 6 balões, eu vou agrupar em pares, porque o próprio número diz, números pares. Eu consigo fazer quantos pares pensando nesse exemplo que eu dei para vocês? Consigo fazer 3 pares, cada par com
2 balões. Então, eu consigo concluir o quê? Que o número 6, de fato, é um número par. Ou eu posso simplesmente olhar para o número 6, observando essa regrinha. Aqui, vou colocar 2 exemplos que apresentem outras situações cotidianas que eu tenho números pares. Davi mora na rua 24 de maio. Thomas tem 84 anos de idade. Agora que a gente já relembrou um pouquinho sobre números pares, vamos falar sobre números ímpares. Os números ímpares são elementos do conjunto dos números naturais, da mesma forma que os números pares. Esses números terminam com algum dos algarismos, 1, 3, 5, 7 ou 9. Ou seja, aqui eu vou apresentar outros exemplos, também cotidianos, onde eu consigo identificar os números ímpares. Se os números pares eu sei que eu posso agrupar formando pares de 2 em 2, isso também significa dizer o quê? Que eles são divisíveis por 2, como naquele exemplo que eu dei dos 6 balões. Se eu não quiser fazer a representação por meio de desenho e agrupar os pares, eu posso simplesmente dividir. 6 divididos por 2, eu vou encontrar 3 conjuntos, né? Isso significa e me assegura que o número 6 é um número par. Os números ímpares, na verdade, como é que eu vou identificar? Todos os números que eu não consigo dividir por 2, aliás, eu consigo dividir por 2, mas significa o quê? Que eles não vão dar uma divisão exata. O que é uma divisão exata, gente? É uma divisão onde não tenha resto. Por exemplo, se eu for pegar um número 5 e for dividir por 2, posso dividir? Claro que posso. 5 divididos por 2, 2. E vai me sobrar quanto de resto? Vai sobrar 1. Isso diz o quê? Que não é uma divisão exata. Então, se não é uma divisão exata um número 5, isso implica que ele é um número ímpar, porque a divisão houve resto. Aqui, nesse exemplo, Caio ganhou um prêmio no valor de R$ 1.237. É uma situação do dia a dia, o Caio ganhou esse prêmio. E esse número, esse valor monetário que ele ganhou, é um número par ou é um número ímpar? Ele é um número ímpar. Como é que eu sei? Posso utilizar a regrinha. Esse número acaba com o algarismo 7. A gente está olhando logo acima que todos os números que acabam com um desses algarismos ali, que estão em destaque, 1, 3, 5, 7 ou 9, eles são números ímpares. Posso efetuar a divisão, que eu vou fazer, e vou perceber que a divisão não será exata. Ou seja, se ele não é par, ele é ímpar. Ou, se eu quiser também, eu posso utilizar o meio da representação. Representação pictográfica, o que vem a ser isso? É efetuar, se eu for pensar, 1.237 desenhos e ir agrupando de 2 em 2, que são os pares. Se eu for agrupar, posso fazer? Posso, só que vai me dar muito trabalho, porque são vários elementos, não é um conjunto pequeno, como no exemplo que eu dei para vocês dos balões. Mas vai estar errado? Não, é uma forma diferente de resolver a situação. Só que é uma forma mais lenta, mais demorada, que vai te dar mais trabalho. Sendo que a gente tem outros recursos, outras formas, outras estratégias de fazer que vão te dar a mesma resposta de uma forma muito mais rápida. Então, aqui a gente sabe que 1.237 é um número ímpar. Theo nasceu no dia 1º de novembro de 2019. Olha que interessante. Nesse exemplo, eu tenho, será que 2 números ímpares ou tenho mais números ímpares, se eu for pensar? Então, Theo nasceu no dia 1º. Primeiro é um número ímpar. Basta eu desenhar. Aqui é simples. Se eu desenhar um elemento, tem um outro elemento para formar um par? Não, só tem um. Um objeto, um elemento, então um é ímpar. Se eu pensar no mês novembro, a gente pode verificar que os meses, eles têm uma relação. Por exemplo, o mês de janeiro é representado por 1, o mês de fevereiro é representado por 2, o mês de março por 3, e assim sucessivamente. Se eu for pensar no mês de novembro, ele vai ser representado por que número quando a gente vai fazer a escrita numérica dos meses? Pelo mês 11. Então, eu tenho, já aqui, só lendo até novembro, eu tenho 2 números ímpares, que é o número 1, e se eu for fazer a representação numérica do mês de novembro, também será o número 11. E, por fim, o último valor que eu tenho ali, que também é ímpar, é o 2019.
Eu conversei com vocês aqui um pouquinho sobre formas de a gente perceber e identificar dentro do conjunto dos números naturais quais são os números pares e quais são os números ímpares. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso que nós conversamos. Então, a gente já tinha conversado que é possível fazer a representação por meio de desenhos, que se chama representação pitográfica. Ali, ó, eu tenho duas colunas, números ímpares e números pares. Nos números ímpares, eu tenho o número 1 e estou usando aqui a representação por meio de desenho de botões, na verdade, né? Então, o número 1, um botão. Eu consigo fazer um par? Não, só tem um elemento. Agora eu vou para o número 2. Número 2, dois botões. Eu consigo fazer um par? Sim, eu consigo fazer um conjunto, um par com dois botões, com dois elementos. Então, o número 1 é ímpar, porque eu só tenho um elemento, e o número 2 é par, porque se eu for fazer por representação, eu consegui fazer um conjunto com um par de dois botões. Número 3, então fiz a representação dos 3 botões e agora eu vou tentar fazer a representação utilizando agrupamento em pares. Então, o primeiro par foi composto, eu tenho 2 botões, só que sobrou um botão. Esse botão, eu não tenho outro elemento para fazer um segundo par. Isso indica que o número 3 é um número ímpar. E assim, sucessivamente, eu posso utilizar essa estratégia para verificar qualquer número. Só que aqui a gente fez a representação até o número 8. É bem tranquilo, é fácil, é rápido. Só que se a gente quisesse representar, por exemplo, o valor que o Caio ganhou lá na loteria, ou enfim, no sorteio, que era 1.237, esse processo seria fácil? Seria, mas ele seria rápido? Aí que vem a questão. Ele não vai ser rápido, porque são muitos elementos para fazer essa representação. Então, quando o número é maior, como por exemplo, na ordem da unidade de milhar, das centenas, a gente pode lançar mão de outras estratégias para resolver. Agora, extrapolei a ordem das unidades. Ali no segundo quadro, nós temos outros números envolvendo a ordem da dezena. Tem um, né, que está na ordem das unidades, mas eu tenho números maiores, como a ordem da dezena. Como, por exemplo, o número 23. Qual é o mecanismo para resolução? O mesmo que a gente fez para os números menores. A gente faz o desenho, a representação. Aqui no quadro 2 eu fiz bolinhas, né? Então, significa o quê? Que eu fiz 23 bolinhas. Desenhei as 23 bolinhas que representam o número 23. Como eu quero verificar se o número é par ou ímpar, eu vou fazer grupos de 2 em 2. Comecei a fazer os grupos, percebi o quê? Que eu consegui montar 2, 4, 6, 8, 10, 11 grupos. E daí o que aconteceu? Sobrou um elemento. Quando sobra um elemento, isso significa dizer o quê? Que o número é um número ímpar. Então, 23 é um número ímpar. Se eu for pensar o 26, que está próximo ali, mas que é um outro número para que nós possamos analisar. O mecanismo é sempre igual. Vou fazer o desenho de 26 bolinhas. A partir do momento que eu fiz o desenho, vou organizar os grupos. Então, eu consigo fazer quantos grupos aqui no número 26? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 grupos. Consegui formar 13 grupos e não sobrou nenhum elemento. Isso me garante que o número 26 é um número par. Ah, professora, mas eu não quero fazer com representação de desenho, eu consigo fazer utilizando outra estratégia? Claro que consegue. A gente pode fazer utilizando o próprio algoritmo, né, que é a operação de divisão. Por exemplo, como que a gente pode verificar se os números são pares ou são ímpares? No primeiro exemplo, vou trabalhar com os números pares. Então, 2 divididos por 2. Fiz a divisão, tá ali a operação, e eu encontrei que ela foi uma divisão exata. Por quê? Porque o resto é 0. O número 4. 4 divididos por 2. Organizei a operação também e percebi que é uma divisão exata, ou seja, o resto é 0. Isso me diz o quê? Que o número 2, que o número 4, que o número 26 do exemplo anterior são números o quê? São números pares, porque a divisão sempre vai dar exata. Eu não tenho resto na minha divisão. Em contrapartida, eu tenho uma outra situação. Ali embaixo eu tenho 3 divididos por 2. Posso dividir? Posso. Quando eu faço a divisão, eu vou encontrar, fiz a divisão, fiz a operação tudo certinho, e eu vou encontrar o resto, o número 1. Isso significa o quê?
que essa divisão não é exata. E quando a divisão não é exata, isso indica que o número é ímpar. Isso acontece com 3, com 5, com 27, com 35 e com qualquer outro número que eu possa querer fazer a verificação. Professora, mas se eu pegar um número extremamente grande, procede da mesma forma. Independente do número, o movimento é sempre igual. Então agora, gente, vamos analisar e pensar um pouquinho em algumas questões envolvendo isso que nós conversamos até agora. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas questões. Letra A. 25 e 26 são números consecutivos? Muito bem. Aqui nós vamos ter que relembrar o que são números consecutivos. Já falamos sobre isso, mas vamos fazer um lembrete aqui sobre isso. Números consecutivos são números que aparecem um na sequência do outro. Por exemplo, número 30 e 31 são números consecutivos. Número 1000 e 1001 são números consecutivos. Qualquer número que venha um na sequência do outro serão números consecutivos. Letra B. O antecessor de 10 é 9? Pois 10 menos 1 é 9. Primeira coisa aqui, nós precisamos relembrar o que é antecessor. Antecessor, o próprio nome já fala, que antecede, que vem antes. Então, a gente tem que pensar se o 10 de fato vem antes do 9. Letra C. O antecessor de 50 é 51? E letra D. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor? Agora chegou a vez de vocês. Vou dar um tempinho, vocês vão copiar as questões aí no caderno e vão responder. Daqui a pouquinho nós conversamos sobre elas. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão. Letra A, verdadeira. 25 e 26 são números consecutivos, porque um vem na sequência do outro. Letra B, verdadeiro também. O antecessor de 10 é 9, pois 10 menos 1 é igual a 9. Ou seja, o 9 antecede o número 10, vem antes do número 10. A letra C, falso. O antecessor de 50 é 51? Como nós já falamos, antecessor antecede. E o número 51 não antecede o número 50, ele não vem antes, ele vem depois. Então, o 51 é sucessor do número 50 e não antecessor. Letra D, verdadeiro também. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Por quê? Como a gente já conversou, o conjunto dos números naturais, ele é o conjunto mais simples que a gente tem dentro dos conjuntos numéricos, dos conjuntos que a gente estuda em matemática. E o conjunto dos números naturais, ele começa, o primeiro elemento dele é o zero, não tem nada antes dele. Então, é verdade afirmar que, com exceção do zero, que não tem nenhum elemento, que não tem nenhum número antes dele, por enquanto, todos os outros terão um antecessor.
independente do número que seja. Pode ser um número grande, pode ser um número pequeno, sempre vai ter um antecessor, um que vem antes dele. Então agora, gente, eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a correção aí. Pessoal, agora que a gente já fez a correção, vocês também fizeram correção aí no caderno de vocês, vamos continuar. Também temos ainda outros exercícios envolvendo essa questão de verdadeiro e falso, olhando para os conteúdos que nós já trabalhamos e que estamos trabalhando nessa aula. A letra E. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. É uma sequência dos números pares? Pensem sobre isso. Letra F. O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele? Vamos relembrar. Sucessor é um número que sucede, que vem depois. Letra G. Todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais é infinita? Relembrando, a gente sabe que o conjunto dos números naturais começa no zero e vai infinitamente. Agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar e registrar aí no caderno essas questões e resolver também. Pessoal, então agora que vocês já copiaram, já resolveram essas questões, vamos fazer a correção. A primeira questão é falsa. 1, 3, 5, 7, 9 e 11 é uma sequência dos números pares. Por que essa afirmação é falsa? Porque esses números colocados aí, eles não são pares, eles são números ímpares. E a gente pode verificar isso facilmente utilizando algum dos recursos, das estratégias que nós conversamos até então. A gente pode fazer a divisão, que é o algoritmo, a conta de divisão. A gente pode organizar com a representação pictográfica, fazendo grupos, ou a gente pode utilizar aquele esqueminha, que os números que acabam com um algarismo 1, 3, 5, 7, 9 são obrigatoriamente números ímpares. A letra F, verdadeiro. O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele? Isso significa dizer o quê? Que o número que sucede, o número que vem depois de qualquer número, é obtido adicionando 1 àquele próprio número. Exemplo, número 10. O sucessor do 10 é o número 11. Como é que eu sei que é o número 11? Porque se eu adicionar uma unidade ao número 10, eu encontro o número 11. Então, essa afirmação é verdadeira. A letra G. Verdadeira também. Todo número natural tem um sucessor? Pois a sequência dos números naturais é infinita.
Sim, é verdadeiro porque a gente sabe que o conjunto dos números naturais é infinito, ou seja, eu posso pensar num número extremamente grande que ele vai existir e depois dele vai ter um próximo número que sucede. Isso para qualquer número, para números pequenos, para números grandes. Se eu pensar na ordem dos trilhões, também eu vou encontrar um número que suceda a ele, que venha depois dele. Então agora nós finalizamos a correção desse exercício. Vamos dar continuidade à aula pensando um pouquinho mais sobre esse conteúdo, analisando essa situação problema. O número 100 pode ser separado de 10 em 10, sem deixar resto, certo? Você sabe que 10 é um número par. O que você pode dizer sobre o número 100? No enunciado, é muito importante nós observarmos informações importantes que o próprio problema nos traz. Nessa questão, qual é a informação importante que vai nos auxiliar bastante na resolução da questão? Que 10 é um número par. Então, a primeira informação importante que eu preciso começar a pensar a partir dela é essa informação. Vou deixar com vocês essa situação problema para que vocês pensem nessa dica e procurem estabelecer uma resolução, ok? Pessoal, então, já pensaram, observaram a dica que eu deixei, conseguiram estabelecer alguma linha de raciocínio para resolver essa questão? Vamos conversar sobre ela agora. Então, o enunciado dizia o quê? Que o número 100 pode ser separado de 10 em 10, sem deixar resto algum. Isso já indica que é uma divisão exata, ou seja, que o número 100 é divisível por 2. A gente sabe que todo e qualquer número que for divisível por 2, ele será um número par. Agora a gente vai conversar bem detalhadamente sobre a resolução dessa questão. Então, a primeira informação importante que nós temos, e já mencionei isso para vocês anteriormente, que 10 é um número par. Muito bem. A segunda informação, a gente sabe que o número 100, ele pode ser escrito de 10 em 10, sem deixar resto. Isso significa o quê? Que eu vou fazer grupos de 10 em 10 até formar o número 100. Quantas parcelas de 10 eu preciso compor, organizar, adicionar até eu conseguir escrever o número 100? Se é de 10 em 10, obrigatoriamente eu vou precisar formar 10 parcelas com o número 10. Formei as parcelas. E aqui também eu tenho uma informação bem relevante. Se o número 10 é par, a primeira parcela é o número 10, eu sei que é par. A segunda parcela também é o número 10, que também é par. A terceira parcela é o número 10, que também é par. Isso indica que a composição desse número é organizado somente com parcelas de números pares, que é o número 10. Então, eu posso concluir o quê? Que o número 100 também é par, sem nem mesmo recorrer à questão do algoritmo, que é a operação de divisão, ou analisar pelaquela regrinha, basta analisar o problema e as informações contidas nele. Se as parcelas são pares, a soma de todas as parcelas que também é par vai resultar em um número que é par. Então, para responder essa questão, eu posso sim afirmar que o número 100 é um número par. Pessoal, então agora que já fechamos essa ideia, né, já resolvemos essa questão, vamos a uma outra situação problema. Número 3. Tartarugas ao mar.
A missão do projeto Tamar é promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social. Como o próprio nome já fala, o projeto Tamar, ele trabalha com tartarugas. Então aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar. E agora, de fato, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que mais nos interessa, que são informações que a nossa situação problema está nos trazendo. Cada uma destas tartarugas recebeu um número de identificação do Programa de Proteção às Tartarugas Marinhas. Os números são 215, 713, 340 e 448. Ou seja, a gente leu, a gente se informou sobre o que o problema traz, a gente conseguiu identificar algumas questões numéricas, mas até então a gente não sabe o que é para fazer. Mas é muito importante guardar essas informações, registrar aí no caderno de vocês, porque essas informações, principalmente com relação aos números, elas serão úteis. Aqui eu coloquei para a gente relembrar como são 4 números para a gente não esquecer, porque o problema é extenso e a gente teve que dividir em 2 imagens, em 2 telas. Os números são 215, 713, 340 e 448. Veja se você consegue descobrir qual é o número de cada uma delas, de cada uma das tartarugas. Então, vamos lá. Agora, nós temos outras informações que são muito importantes também para nos guiar na resolução do problema. A primeira da fila tem um número par. Ou seja, a primeira tartaruga tem um número par, eu não sei qual é, mas eu já tenho uma informação muito importante, que esse número obrigatoriamente é par. Agora, a gente vai observar a segunda informação. A segunda da fila tem o menor dos 4 números, ou seja, aqui eu já consigo até identificar que número está sendo utilizado com a segunda tartaruga, porque essa informação ela está limpa, ela está mais transparente no texto. Eu consigo ler essa informação e fazer a identificação dos números. A terceira informação que eu tenho para trabalhar é a seguinte: o número da terceira tartaruga, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Essa informação, se eu for pensar um pouquinho no que a gente conversou na resolução do exercício anterior, já tem uma questão também que pode ser muito útil. Se eu sei que esse número, que representa essa tartaruga, pode ser separado de 10 em 10 e não deixa resto, significa o quê? Que tem que ser um número par, porque a gente observou que os números pares são divisíveis por 2, ou como no exemplo anterior, o número 100, a gente pode agrupá-los de 10 em 10 e não vamos encontrar e não vamos ter resto. Agora que a gente já sabe essas informações, vamos começar a resolver o nosso problema. Peguei o primeiro valor, que é o número 215. O que eu estou procurando aqui resolver? Então agora a gente vai começar a resolver a primeira questão, o primeiro item que a nossa situação problema nos trouxe, que era qual? Vou relembrar aqui. A gente tem que identificar qual é o número da primeira tartaruga, sabendo que é um número par. Ou seja, eu tenho alguns recursos para identificar se um número é par ou não. Aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai resolver utilizando uma outra estratégia. Por exemplo, o número 215, a gente vai trabalhar com a decomposição. O que é decompor um número? É separar por ordem esse número. Veja, 215. Então eu tenho a ordem da centena, eu tenho a ordem da dezena e eu tenho a ordem das unidades. 215 é composto pelo número 200, mais o 10, mais o 5. O 200 representa quem? As centenas. Então, se eu sei, estou procurando descobrir se esse número é par, eu sei que ele tem que ser divisível por 2. Então, eu vou fazer a divisão de 200 por 2. Consegui fazer a divisão, tenho uma divisão de resto zero, uma divisão exata, significa dizer que o número 200 é divisível por 2. Estava até então trabalhando na ordem das centenas. Agora a gente vai perceber se na ordem das dezenas ele também, ou seja, um número que está ocupando a ordem das dezenas, que é 10, também é divisível por 2. Como é que eu faço isso?
Dividindo 10 divididos por 2, eu vou encontrar o número 5. Então, eu sei que 200 é divisível por 2, 10 é divisível por 2. Agora, eu preciso verificar a ordem das unidades, que é representado pelo número 5. Então, eu tenho 5 divididos por 2. Consigo fazer essa divisão? Claro que eu consigo. A questão é que um número para ser divisível por 2 tem que ser uma divisão exata. Eu posso dividir 5 por 2, mas eu vou ter resto, o número 1. Isso me diz o quê? Que o número 215 não é um número par. Por quê? O número 215, ele é composto por 200, pelo 10 e pelo 5, que é a ordem das centenas, das dezenas e das unidades. Então, todos esses fragmentos que compõem o número tem que ser divisível por 2, para que eu possa afirmar que o número 215 é divisível por 2. E a gente já percebeu aqui que não é o caso, porque na ordem das unidades eu não consegui fazer essa divisão exata, foi uma divisão com resto. Ou seja, já descartei o número 215, ele não pode ser um número par. Vou analisar agora, já que eu comecei pelo primeiro, vou pegar o último número, que é 448. 448 eu vou decompor exatamente da forma que eu falo, 448. Então, a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Vamos começar a decomposição pela ordem das centenas, que vai ser 400 divididos por 2. Faço a divisão, encontro uma divisão exata. Ok. Agora, vamos dividir 40. 40 divididos por 2. 40 divididos por 2 é 20. Ou seja, eu consigo afirmar até o presente momento que 400 é divisível por 2, que 40 é divisível por 2, mas eu posso afirmar que o 448 é divisível por 2? Ainda não. Por que não? Porque para que eu possa fazer essa afirmação, eu tenho que verificar o último elemento que eu tenho ali, que ocupa a ordem das unidades, que é o 8. 8 é divisível por 2? É. Eu divido 8 por 2 e encontro 4. Ou seja, eu consigo afirmar, posso afirmar que o número 448 é um número par. Por quê? Todos os elementos que compõem o número 448, a ordem das centenas, das dezenas e das unidades são divisíveis por 2. Isso me garante que o número 448 também é divisível por 2, que me leva a concluir que ele é um número par. Voltando no exercício anterior, eu posso sim constatar que o número 215 é ímpar e que o número 448 é par. Muito bem, eu conversei com vocês e expliquei dois números. Agora, a gente tem outros dois, que foram os números que ficaram ali no meio, porque eu trabalhei com o primeiro e com o último. Vocês vão fazer agora o 713 e o 340. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a verificação desses números utilizando a ideia que eu apresentei para vocês. Pessoal, então vamos lá. Eu deixei para vocês organizarem a decomposição utilizando essa estratégia que a gente conversou na tela anterior com o número 713 e 340. Então, muito bem. Agora, o número 713. Faço a decomposição dele. Então, é 700 mais 10 mais 3. Primeira coisa é verificar se o 700 é divisível por 2. 700 divididos por 2 é 350, uma divisão exata, ok. Agora a gente vai para a ordem das dezenas.
10 divididos por 2, 5, uma divisão exata também. Então, até aqui, tudo perfeito. Eu sei que na ordem das centenas e das dezenas, os números decompostos, que compõem o 713, são números pares. Me falta ainda concluir o exercício verificando o número que está na ordem das unidades, que é o 3. 3 divididos por 2. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho. Posso efetuar a divisão? Claro que posso. A minha questão é, essa divisão será exata? Não. Se eu efetuar a divisão de 3 divididos por 2, eu vou ter resto 1. Isso indica que o número que está na ordem das unidades não é divisível por 2. Isso me leva a concluir o quê? Que o número 713 também não é divisível por 2. Por quê? Como eu fiz a decomposição do número, todos os itens, que estão na ordem da unidade, da dezena e da centena, obrigatoriamente deveriam ser divisíveis por 2 para que eu pudesse afirmar que 713 também é. E eu pude perceber que não. Agora vamos fazer a decomposição do número 340. Então eu tenho 300 mais 40. 300 divididos por 2, 150. Perfeito, uma divisão exata. Vamos dividir o 40. 40 divididos por 2, 20. Também é uma divisão exata, diferente do número anterior. Então, eu consigo afirmar com toda certeza que o número 340 é um número par, diferente do número 713. Então, analisando os 4 números que nós tínhamos, a gente conseguiu concluir que o número 340 é um número par e o número 448 também é um número par. Agora, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa tarefa de casa. Ou seja, a aula está acabando, não foi possível concluirmos a resolução do exercício da tartaruga por completo, mas não se preocupem, na próxima aula vamos retomar do ponto que paramos. Agora, como eu já havia me antecipado e comentado com vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa tarefa de casa. Então eu vou deixar para vocês uma situação problema. Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar a tarefa que vocês devem fazer, que nós vamos conversar e corrigi-la na próxima aula. Pessoal, então agora vocês já anotaram no caderno de vocês, já tomaram nota do que vocês precisam fazer como tarefa de casa. Observem e relembrem o que nós conversamos nessa aula e procurem fazer
relembrando as questões, os conteúdos que foram abordados. Na próxima aula, nós vamos começar fazendo a correção dessa tarefa e dando continuidade ao exercício que ficou incompleto, que não houve tempo para concluirmos. Então, até a nossa próxima aula!